Underwater, Domo Domo, meu querido Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization aqui no canal. Só que dessa vez de um jeito especial, afinal vamos falar de Sword Art Online Alicization War of Underwater. Isso mesmo, a parte 2, o início da mais bela guerra, o clímax se aproxima, o capítulo final da ECO Series vai começar. Então, meu querido, minha querida Kohai, sejam bem-vindos, pois temos muita coisa a falar sobre isso. É um sentimento de alegria, de hype, de preocupação, mas de muita paixão por ECO. Então se prepare, assista desde o começo até o final, porque tem muita coisa que você vai saber nesse vídeo. Já deixo avisado que terão spoilers, então você já sabe, né? Desde o começo eu estou avisando isso, por conta que eu acompanhei a novel, então eu sei o que vai acontecer. Pode ser que tenha alguma coisa que eu já queira falar, então já é uma dica pra você que você vai saber de spoilers da novel, provavelmente, mas eu não vou dar, tipo, spoilers muito importantes, tipo mortes de personagens, não vou dar nomes, por exemplo, mas mesmo assim já é a minha dica, né, porque daí você já fica mais calmo, porque assim você já sabe desde o começo que eu vou falar muito sobre esse eu mesmo. Mas pra todo caso, eu vou falar como foi esses trailers, o que eu penso, o que eu achei, o que eu gostei, minha expectativa, minha hype e minha preocupação, porque sim, quando disse o capítulo final começa, foi relacionado à fala do narrador no PV de ECO, porque foi falado isso, e isso gera vários argumentos, porque a gente pode pensar para o Alicization ou como ECO Series, como uma obra, como um todo, porque lembremos da web novel, mas eu falo disso ao longo do tempo. Vamos começar logo, porque é muita alegria em estar trazendo novamente Sword Art Online para o canal. Muitos já sabem, é meu anime favorito, é um sentimento mega especial que eu estou me falar sobre o anime que eu mais gosto. Não importa, digamos, o que as pessoas pensam sobre esse ou se consideram o melhor ou não, é o meu anime favorito, e como é meu anime favorito, eu digo, é o melhor anime do mundo, porque é meu carinho de fã. Sei os erros e aponto, mas sei os acertos e digo, esse é um anime muito bom e na minha opinião é o melhor do mundo. E para todo caso, vamos falar da volta dele, Sword Art Online Alicization War of Underwater. Então vamos falar de alguns pontos importantes no vídeo, pelo fato do que eu vou me basear muito no trailer, nas informações que deu, então vai que você não quer tantos spoilers, mas você ainda assim foi bonzinho, clicou no vídeo e quer ver o que eu acho. Então vamos falar de várias coisas importantes pelos trailers. Primeiro ponto, eu acho que é um ponto mais leve, mais light assim para começar o vídeo. Vamos falar sobre a Open, que vai se chamar Resolution, eu acho que é assim que se diz. Para todo caso, o que me surpreendeu foi o fato de não ser minha querida Risa-sama e minha querida Asuka Senpai. Pelo fato do que a Risa, sem dúvidas, é a voz de Sword Art Online. Desde a primeira Open, digamos que foi Crossing Fielding, ademais, a maioria das Opens é feito pela Lisa, e são Opens muito boas. Então realmente me surpreende não ser ela. O que eu posso chegar a pensar? Sword Art Online serão 24 episódios, foi informado isso. Então o que acontece? Provavelmente a Risa vai cantar a parte, digamos que do clímax final, da volta do Kirito. Então a primeira parte, os 12 primeiros episódios terão essa Open nova, Resolution, e a segunda Open provavelmente será a Risa. Ainda mais por ser, digamos que o final, digamos que do Alicization. Então eles vão, digamos que com a cantora que cantou a primeira Open, porque a Risa é uma das vozes mais conhecidas, mais queridas e mais consagradas, digamos que do Nippon. As Opens delas são muito boas. É só você lembrar de Sword Art Online, a Ending de My Hero Academia, é só você lembrar da Open mais recente, que é de Kimetsu no Yaiba. Então, sim, a Risa provavelmente vai cantar uma Open para Sword Art Online. Se você tá preocupado sobre isso também, eu acredito que ela vai cantar a partir do 13º episódio, da parte já, digamos que 2 dessa segunda parte. Então, eu só queria deixar isso adiantado. Sobre a Asuka, como eu disse, né, realmente me surpreendeu, porque não é a Asuka, é uma cantora nova, digamos que eu acho que ela nunca trabalhou com Opens de Sword Art Online, ou ela trabalhou com Ending. Eu não me recordo disso, porque eu nem lembro o nome da cantora, mil desculpas. Mas até o momento de se eu voltar, tendo escutado a Open, eu vou saber o nome da cantora. Mas foi uma surpresa, porque a Asuka cantou a mais recente, né, que foi Resistor. Eu acredito que o fato deles não terem colocado a Asuka foi exatamente por esse motivo. Ela já cantou a Open, digamos que da primeira parte de Sword Art Online, então provavelmente ela deve cantar uma Ending. Isso é minha expectativa. Pode ser que eles nem coloquem, digamos, a Asuka, digamos que nessa parte 2. Mas isso é uns pontos sobre Open e Endings que eu já queria levantar nesse vídeo pra gente já se preparar, pra gente ficar empolgado. Qual será a Open e a Ending, digamos que da parte 2 desse, ó. A Open a gente já sabe, mas a Ending não. A Asuka, ela ainda não informou nada, mas também isso é contrato, né? Eles não podem informar até o momento certo. Mas eu tô muito curioso pra ver se ela vai cantar também alguma Ending ou Open pra Sword Art Online na parte 2. Quero que você me diga nos comentários quem você acha que vai cantar as Opens e Endings. Minha expectativa é que tenha Risa
ou Asuka. A Air Aoi também pode cantar, afinal ela cantou da fase, digamos que do Gangueio Online, então tem chances altas também. Mas falando sobre a Open mais recente, que será da parte 2, pela música eu gostei muito em particular, acho que vai acontecer muito com o arco, digamos que é uma fase mais protagonizada pela Arisu, então particularmente promete ser uma Open boa, eu acho que vai ser bem diferente do clima normal das Opens de SO, mas eu acho que vai ser tão boa quanto as anteriores e eu estou muito animado, então vamos aguardar para ouvir inteira logo logo. Então vamos falar de algumas cenas interessantes que foram levantadas, digamos que nesses 2 trailers mais recentes do Alicization, pelo fato do que a cena que eu já começo ressaltando com vocês é o ataque que está sofrendo Arasu, pelo fato do que vemos que alguém que está interessado no projeto Alicization está indo atrás e decidiu fazer um ataque, e vemos que isso gerou em vários problemas, porque como foi mostrado no episódio 24, eles acabaram acertando, digamos que é o cano, digamos que a central de energia, ou prejudicando o Medic Bow do Kirito, e isso fez com que ele tivesse um choque. Aí está o porquê dele estar, digamos que inconsciente. Só que sobre isso, eu acredito que é melhor falar só quando for mostrado no episódio 1 do War of Underworld, ou melhor dizendo, no episódio 25, porque é uma parte 2, mas é uma continuação. Mas isso já foi mostrado no episódio 24, eu só estou ressaltando algo que a gente meio que já interpretava, que a gente já entendia, mas para todo caso, a gente fala melhor sobre isso e vários outros pontos quando o anime voltar. Mas então, é só isso que você tem que saber. Foi por isso que foi mostrado, digamos que o estado que o Kirito está inconsciente, foi pelo choque que ele levou lá, digamos que na central da Arasu, pelo ataque que eles estão sofrendo, digamos que do Bactar. E quem é o Bactar? O Bactar é aquele cara que tá, digamos que com uma aparência de Osan e um cabelo loiro. Ele está interessado no projeto Alicization, ou seja, ele quer tomar, digamos que Arisu. Então por isso que ele coordenou esse ataque. E é um personagem que, eu devo ressaltar, na novel, ele tem uma aparência muito mais nova. Sério, eu achei que eles envelheceram legal esse personagem, mas isso pode ser só a minha opinião. Mas isso já tem uma ligação com o Dark Territory, isso é o que eu posso dizer no momento. Eu acho que eu não quero também dar totalmente muitos spoilers nesse vídeo, então é isso que você tem que saber. Ele tem uma ligação com o Dark Territory e ele está interessado em atrasar isso, então tem várias questões que vai ser abordado, digamos que nessa guerra. Mas para outro caso, eu acredito que eu já falei sobre essa parte, mas agora temos que ressaltar uma cena, porque se a gente falou do nosso querido protagonista, o nosso amado Kirito, devemos falar da rainha maravilhosa, devemos falar da Asuna. Então, eu acredito que nem tem muito o que falar, porque você viu no trailer mais recente, ela só segura o Kikoaka pela gola e quase fala: se você não trazer o Kirito de volta, eu vou te matar aqui agora. É isso que ela desejava, sério mesmo. Porque, sério, ela mesmo tá preocupada, querendo ou não, é o amado, digamos que é o namorado dela. Então, sério, a gente tá muito, Asuna, preocupado com o Kirito, e a gente queria, tipo, falar assim: isso, Asuna, mata ele, é isso que você deve fazer. Por conta que ela só pegou na gola e ela falou: se a consciência dele não voltar, eu nunca vou te perdoar. Provavelmente deve ser isso a ligação, só que meio que eles quiseram criar uma hype assim. Só que sobre essa cena, eu vou deixar até pra falar só em outro momento, nem vai ser nesse vídeo, porque eu quero que seja mostrado em tempo real, digamos que no episódio mesmo. Porque, sério, daí eu faço uma comparação com a novel, porque essa cena foi épica. Mas pra todo caso, continuando sobre a Asuna, personagem promocional do War of Underworld, a parte 2, que mostra o Kirito inconsciente, mostra o protagonismo dado para Arisu e mostra a Asuna, digamos assim, um novo traje. E o que seria esse novo traje, Haru? Então, é uma conta que ela vai usar para entrar realmente no mundo de Underworld. Ela vai adentrar lá, não só ela, como vários personagens antigos de Sword Art Online. Porque, como eu já disse, é a guerra mais bela de toda SO Series. Então vamos ter muitos personagens entrando. Digamos que, como foi a web novel, foi finalizado nessa parte. Depois, a novel de Sword Art Online pegou um sucesso enorme, foi para uma editora, tanto que está sendo publicado novels após o Alicization. Só que é um fato a deixar bem claro, a web novel que o Reiki Sensei tinha feito, tinha se concluído no Alicization. Ele está continuando porque agora ele está, digamos, em parceria, né? Ele trabalha, ele tem que publicar numa editora, então ele está fazendo uma continuação. Mas sobre essa parte, eu até vou deixar para falar depois, porque tem muita ligação com o final de SO, e é uma preocupação que eu quero deixar para depois. Mas voltando o foco para Asuna, então, ela vai ter uma conta, digamos que muito apelona. Eu não quero dar muitos spoilers sobre isso, então é uma conta apelona, é uma conta, digamos que bem, extremamente forte, e digamos que ela vai criar muito desastre, digamos que nessa guerra, mas também é um poder muito forte. Também por usar essa conta, digamos que talvez haja um preço a se apagar, pois é um poder extremamente poderoso para o corpo, mas acredito que eu já criei aí a hype, agora você vai ter que aguardar, a gente fala sobre isso quando voltar.
Então, tendo falado da Asuna, agora devemos abordar vários personagens que vão voltar. Então, sendo bem rápido, não vou falar de todos nesse vídeo, mas eu já falo que a Rifa vai voltar, a Shinon vai voltar. Acho que é o foco principal deixar, digamos, falar sobre elas. São as waifus dos outros arcos, dos personagens que eu queria destacar que realmente têm importância e que irão, digamos, que para essa guerra. Mas, tendo falado sobre essa parte, vamos falar sobre outras cenas que eu achei relevantes. Mas agora vamos falar da minha best girl, da waifu da obra, porque eu sei que muitos vão me matar já nos comentários, vão falar como é que você acha que é ela, Haru, e a Asuna, e a Shinon. Mas vamos falar da Arisu, a melhor waifu de Sword Art Online, não só do Alicization, como de toda e seus séries. Me desculpe, aceitem a verdade. Se você leu a novel, se você viu o anime, você sabe como ela é maravilhosa. Mas pra todo caso, por quê? Então, só deixa eu deixar claro uma coisa, eu amo a Asuna, quero deixar isso bem claro, tá? O meu chip favorito dos animes é Kirito e Asuna, eu quero deixar muito bem claro isso, pra mostrar que ela é minha waifu também. Mas digamos que como best girl, eu considero a Arisu. Mas digamos que como shipper, vocês já entenderam. Então, acontece que Arisu, digamos que ela só vai resolver a parada, porque o protagonismo foi dado para ela. Digamos que enquanto o Kirito vai ficar inconsciente, vai ser ela que vai, digamos, lutar, vai mostrar, digamos, todos os confrontos. Ela que vai ser o protagonismo, porque já diz, né, o Alicization é protagonizado, digamos que por ela. Ela, digamos que é a garota dessa rota, digamos que é o waifu. Então veremos muito em torno dela. Para todo caso, a gente viu a cena do PV1 quando ela tira aquela bandagem e mostra o olho, digamos que numa cor carmesim, a Kai, foi lindo, porque mostra, tô indo resolver a parada agora. Mas antes de eu falar, digamos que do motivo dela ter decidido entrar nas batalhas, eu quero levantar um outro ponto que foi mostrado nesse PV2, digamos que nesse trailer mais recente, que foi publicado, acredito que ontem, sábado. Então, a gente viu o reencontro dela com sua irmã mais nova, a Cerca. E eu acho que vou deixar os detalhes daí para quando realmente lançar o episódio, daí para a gente conversar. Mas eu só posso dizer uma coisa, aquele abraço foi tão emocionante, porque a gente viu que o Kirito, o Yujo conseguiram cumprir a promessa para a Cerca de trazer Arisu de volta. Então, sério, no momento eu só quero dizer que foi de cortar o coração, foi lindo essa cena. Mas sobre isso falamos daqui a um tempo quando realmente for mostrado. O que eu posso dizer é que agora, voltando ao foco principal, quando Arisu decide ir para as batalhas, foi pelo fato, digamos, também de ver a condição que iria ocorrer nesse mundo, ver que ela é essencial e também a pedidos de seu discípulo, após a insistência dele também, mas pela disciplina. Afinal, foi o mundo que Kirito e Yujo deram suas vidas. Então, para proteger esse mundo, como para proteger Kirito, digamos que veremos Arisu entrando em batalha. Então, sério, será muito empolgante isso. E agora, acredito que eu já falei até dessa parte principal que eu queria deixar na Arisu desse vídeo. Acredito que agora podemos falar dela quando esse eu voltar. Então, vamos falar agora de outras cenas interessantes, porque tem muita cena que esse PV fez eu me emocionar e de cortar meu coração e de fazer quase eu já chorar só com 1 minuto e meio. Imagine quando lançar o episódio. Mas vamos falar de uma das cenas mais emocionantes desse PV, que quando for lançado, quando for adaptado, meu amigo, vai escorrer lágrimas pelo corpo inteiro. Por conta que essa cena que eu vou ressaltar é a cena, digamos que do reencontro de Kirito e de suas discípulas, tanto a dele como a de Yujo. Veremos Chase e Irone e promete, pelas lágrimas que elas já deram, foi a mesma lágrima que eu já tava dando vendo essa cena, porque vocês sabem, foi como eu falei, eu vi a novel, então eu lembro disso. Então, sério, a cena, digamos que da discípula do Kirito agarrada nele, vendo o estado que ele ficou, vendo a discípula do Yujo, que acho que é a Chase, vendo as lágrimas dela, porque ela era apaixonada pelo Yujo. Então, sério, olha, pra quem shippa, ou melhor dizendo, pra quem shippava esse casal, eu acho que vai ter o coração quebrado, sinceramente. Eu já tenho, porque o Yujo é o Yujo, tipo, o melhor personagem, lindo, maravilhoso, rei desse o. Então, sério, eu me emocionei demais, digamos que com o sacrifício dele e tudo, e ver, digamos que a emoção que a Chase vai ter, vai ser lindo. E elas serão muito importantes para serem, digamos que um suporte do Kirito. É isso que eu adianto no momento, mas voltamos a falar sobre elas quando voltar, digamos, o destaque para elas daí no episódio realmente da guerra. Mas agora vamos à pergunta que muitos devem estar fazendo: Haru, quando o Kirito vai voltar? Então, isso é meio problemático de falar, por conta que eu fiquei muito bravo quando eu tava lendo isso na novel. Sério, foi acho que muito rápido e eu li absurdo essa parte da novel, digamos que o arco da guerra. Pelo fato do que, por mais que tenha personagens queridos, eu queria ver a volta do Kirito, eu não queria ver o estado inconsciente dele. Isso me dava meio que agonia, tristeza. Então, eu queria ver a volta, tipo, dele bem, não se sentindo culpado. Então, eu acho que, sendo bem honesto, cerca de 2 episódios, o Kirito não vai voltar. Essa primeira parte da parte 2, eu já tô falando, pra você não ter esperança
esperanças altas. Provavelmente, se formos muito esperançosos, talvez se eles quiserem colocar, adaptarem rápido, o Kirito talvez volte no episódio 15 ou no episódio 20, sendo bem honesto. Mas antes disso, ele não volta. Eu já disse, o arco vai ser inteiramente protagonizado pela Arisu, pela Asuna e por personagens queridos da obra. Então já tô sendo bem honesto, porque não adianta você já achar, caraca, o Kirito vai voltar quando? Vai levar um tempo grandão. Mas pra todo caso, vai ter personagens que vão ser muito legais e que você vai gostar, como por exemplo o Bekuri, que é um personagem que eu já falo sobre ele, mas vamos continuar falando agora essa parte dedicada sobre o Kirito. Então vamos falar sobre os pontos importantes que você pode se basear tendo visto só o trailer do Kirito. Primeiro ponto, que isso é um pouco spoiler, ao mesmo tempo que não é. O sentimento de culpa, isso mesmo que você ouviu, pelo fato do que a gente viu que pela cena que o Kirito move o braço dele no trailer mais recente em direção a Blue Rose, é um símbolo como se ele estivesse tentando alcançar o Ryujo, como se ele não conseguisse superar a morte de seu grande amigo, seu grande companheiro. Foi algo que vai ser muito desenvolvido isso, digamos que nos episódios finais de Sword Art Online Alicization, mas sim, o Ryujo vai ter uma enorme importância para a volta do Kirito. Isso é algo que você já deve saber. O Ryujo vai ser fundamental para a volta do Kirito, digamos, que realmente sendo honesto com vocês. Porque, se você lembrar, primeira temporada de Sword Art Online, Kirito teve várias perdas, isso já prejudicou um pouco a mentalidade dele. E após perder seu primeiro melhor amigo, é claro que isso afetaria ele como afetaria qualquer um de nós, é o grande amigo. Então isso vai fazer com que ele se sinta ainda culpado. Ele nota pelo olhar do olho dele, como se estivesse um olhar praticamente morto, sem esperança, de culpa, de tristeza, como se ele não conseguisse mais ter uma esperança no mundo, como se ele não quisesse mais voltar. E isso vai ter muito uma ligação com o Ryujo, e você pode notar pela cena que ele quer alcançar Blue Rose, mas é como se ele não conseguisse. Então tem uma ligação ao corpo fisicamente, digamos que do Kirito, pelo choque da Arasu, só que mais do que isso, mentalmente, psicologicamente, pelo fato da grande perda de seu amigo e dele não ter conseguido protegê-lo. Então é uma questão que foi muito abordada, acredito que um pouco no episódio 24, eu ressaltei um pouco no vídeo isso, eu vou ressaltar ao longo dos outros episódios de Sword Art Online, principalmente quando focar isso no Kirito, mas eu já queria focar nisso porque é algo muito importante, é querendo ou não o estado do protagonista, e já adiantando pra você que quer saber, sim, o Ryujo vai ser fundamental para a volta dele, como a Asuna vai ser, como a Suguha vai ser, como a Arisu vai ser. São personagens que serão fundamentais e tu consiga, digamos que, se levantar e consiga salvar, digamos que todos. Então, só tendo falado, o Ryujo, mesmo tendo sido morto, vai ter uma importância enorme nessa parte 2, principalmente para o Kirito. Não é à toa que a gente viu que o Kirito não larga a Blue Rose. Mas então, vamos falar de uma das cenas mais importantes agora, afinal uma cena que muitas pessoas estão achando, caraca, isso é um beijo, uma tentativa, isso é um chip novo, pelo fato de que foi a cena da Arisu, digamos que encostando ao lado próximo da face do Kirito. E pelos trailers que foi mostrado, tanto o primeiro como o segundo, muitas pessoas estão achando, caraca, o que tá acontecendo, Kirito? Por conta desse romance aí. Então, a primeira coisa que eu já quero levantar, tipo, em um ponto bem alto, vocês sabem, o meu chip favorito, como eu já disse no começo do vídeo, é Kirisuna. E esse não é só o meu, é o chip oficial da obra. Isso já foi mostrado em vários momentos. Então, não se preocupe, você que está preocupado, não vai ter Kirito e Arisu. Se fosse assim, teria Kirito e, por exemplo, Suguha? Não teve, não é mesmo? Teve Kirito e Shinon? Não teve, não é mesmo? Então, a Arisu é uma waifu, digamos que tão importante como todas, tão importante quanto a Asuna, mas já foi mostrado na obra. Digamos que a namorada, a garota que o Kirito gosta, que ele quer, digamos que ficar a vida inteira junto, ao lado, digamos que como um casal, é a Asuna. Então não se preocupe sobre isso. E a cena da Arisu é uma cena muito bonita pelo fato de que ela não está tentando beijá-lo. Ela está tentando procurar um brilho no olhar de alguém que está sem esperança. É essa a cena na realidade. A gente vê a preocupação que a Arisu está tendo. Ela não sabe quando o Kirito poderá voltar. Então é essa a cena que é mostrada, e não uma cena de romance, de chip, de beijo, e sim uma cena de alguém que está preocupada com seu companheiro. Independente, como eu já falei, muitas waifus têm interesse amoroso no Kirito, e sem dúvidas a Arisu também tem. Mas para todo caso, essa cena é uma cena mais, digamos que, emocionante, levado por preocupação do que romance. Mas só tendo levantado esse ponto, falar agora sobre outras cenas importantes. Como falamos de Arisu, como já falamos um pouco de Arisu, como falamos de as waifus, vamos abordar um assunto muito interessante para muitos que gostam de harem. Afinal, vamos falar do harem do Alicization, isso mesmo que você está ouvindo.
vai ser no momento da guerra e vai ser uma das cenas muito engraçada, onde vai envolver vários personagens desse arco. A única que vai aparecer que não é desse arco, podemos considerar que é a Asuna, mas ela é uma personagem principal tanto como o Kirito, então, tipo, eu não considero ela só da temporada 1, ela é de todos os arcos. Então, a Asuna vai entrar no Arém do Alicization junto das outras waifus, e vai ser uma cena muito divertida, muito engraçada e muito boa. Eu não quero dar spoilers nesse momento sobre essa cena, eu vou deixar a cena ocorrer no episódio e daí a gente fala, mas isso que eu posso adiantar, a cena do Arém vai ser fantástica, várias waifus em torno do nosso querido protagonista. Então vamos falar de um dos pontos mais importantes do vídeo, que é algo que eu acho relevante a gente começar a conversar sobre isso, que é o futuro da ECO Series, de todas as sagas de Sword Art Online como um anime como um todo, as adaptações das novels. Pelo fato de que, digamos que pelo trailer, dá muito a entender que será o capítulo final. Será a mais bela guerra vista em todas as sagas de Sword Art Online. E realmente é a guerra que terá da saga de Sword Art Online. É a guerra que vai envolver vários personagens. Vamos ter a volta de personagens, digamos que de praticamente todas as temporadas. Então digamos que é aquele clímax, como já diz. Mas isso quer dizer que será o capítulo final? Que o Alicization será, digamos que a última adaptação em anime? Pelo fato de que a web novel de Sword Art Online Alicization realmente se conclui por aí, digamos que seria, o capítulo final que o Ureki Sensei fez para a história. Só que acontece que Sword Art Online foi para uma editora, ele continuou publicando, fez melhorias, virou um mega sucesso, não é à toa que teve anime, tem filmes, tem figures, tem jogos, tem de tudo que você pode imaginar, tem trajes. Então Sword Art Online virou um mega sucesso. E acontece que foi feito praticamente todas as novels adaptações em animes. Então acontece que podemos ver por esse lado, que seria um ótimo desfecho, seria um desfecho perfeito, seria a melhor temporada de Sword Art Online como um todo. Então seria aquele final satisfatório? Até seria, mas o que acontece é que a novel de Sword Art Online ainda está em publicação, pelo fato que o Ureki Sensei não parou de publicar novels após o Alicization. A web novel seria a conclusão, mas como eu disse, ele foi para uma editora, Sword Art Online fez um sucesso enorme, ele continua publicando, e ele já está numa novel após o Alicization que a gente não sabe e a gente só acompanha se a gente acha na internet ou quando a gente compra no Nippon, pelo fato de que a gente não tem, digamos que dados, spoilers como a gente tinha da web novel, a gente tem que esperar ele publicar, pelo fato de que essa novel é após o Alicization, ou seja, não é mais uma web novel, é uma novel realmente publicada por uma editora que ele realmente está fazendo. Então acontece que essa novel pode ter ainda adaptação para o anime, só que pelo trailer que deu, dá a entender que a conclusão vai terminar, digamos assim, anime nessa parte do Alicization. Só que pode ser que como a próxima novel seja tão boa quanto a Alicization, e acontece que esse é um anime de sucesso, digamos que toda a staff, digamos diretores não vai querer deixar de ganhar dinheiro, pode ser que tenha, digamos que uma outra temporada adaptando. Só que começamos a pensar, não é mesmo? Porque o trailer dá muito a entender que será um final, só que não podemos esquecer que há ainda novels após o Alicization. Então a questão de ter outras temporadas é algo que me preocupa, por conta que se o trailer não tivesse falado é o clímax, o capítulo final se inicia, eu até ficava aliviado, ficava calmo, porque também a gente pode ter uma outra interpretação disso. Pode ser que seja o capítulo final só do Alicization, realmente, porque toda a saga de Sword Art Online, toda a temporada é uma saga, digamos assim, específico. Sword Art Online foi Sword Art Online, Sword Art Online Gangue Online foi Sword Art Online Gangue Online, Sword Art Online Alicization pode ser Sword Art Online Alicization. Então eu prefiro ver por esse lado, que é a conclusão, o capítulo final da saga Alicization. Então é um ponto que gerou meio que uma loucura aqui, preocupação minha como fã, e que eu queria levantar um ponto. Se seria o capítulo final, digamos que de toda a série, só pelo que deu a entender o trailer, ou se só seria da saga Alicization. Mas não esqueçamos, é um anime de sucesso, Blu-ray, figures, e todos os produtos dão dinheiro, os produtores não vão querer deixar de ganhar dinheiro. Provavelmente ainda teremos um outro filme, creio eu, e se a novel continuar em publicação, se o Ureki Sensei continuar criando várias novels, vários arcos ainda, provavelmente Sword Art Online irá adaptar. Então, no meu ponto de vista, eu não acho que eles deveriam parar no Alicization a adaptação em anime, porque se eles realmente querem ganhar dinheiro, eles podem adaptar tudo e vai ter dinheiro, fã vai comprar. Eu mesmo posso dizer, eu amo Sword Art Online, não é à toa que eu gosto dos produtos, as figures, eu vivo comprando. Então, Sword Art Online, na minha opinião, é um anime que gera uma renda boa e não tem por que eles quiserem parar no Alicization. Independente se seria o final perfeito, eles provavelmente vão adaptar tudo, até digamos que a novel final que o Ureki Sensei falar, é essa a novel que eu quero que seja o final do anime. E pode ser que seja o Alicization? Pode ser que sim, mas eu não creio nisso por conta que eu não vejo sentido, digamos que se tem uma novel, não quererem adaptar. Mas me diga o que você pensa sobre tudo isso. Você acha que vai parar no Alicization? Você acha que ele irá adaptar tudo fielmente até as novels finais?
Na minha opinião, como teve uma novel após o Alicization, provavelmente terá uma adaptação também após o Alicization, ou ao menos um filme. Mas ainda é cedo, vamos aproveitar o Alicization, que tem vários episódios, saberemos o que vai acontecer. Mas resumindo tudo o que eu falei já nesses minutos, eu acredito que terá outras temporadas de Sword Art Online, mesmo dando a entender que seria, digamos, o final. Eu entendo pelo final da saga Alicization, porque eu não vejo motivo para eles não quererem continuar adaptando as outras novels. Mas isso a gente só vai saber com o tempo. Para todo caso, vamos falar agora do mito, do rei de Berkuri. Vamos falar agora do rei de Sword Art Online da parte 2, porque devemos ressaltar nosso querido Berkuri, pelo fato de que é um personagem que eu sou muito fanboy, pago pau mesmo. Eu sou apaixonado pelo Berkuri porque ele é o cara, tipo, ele vai imitar muito nesse arco, sério, você vai falar, caraca, eu me apaixonei, porque, sério, ele é incrível. Para todo caso, o que eu posso dizer sobre ele sem tentar, digamos que não adiantar muita coisa? Então, vamos se basear pelo PV. Pelo jeito, ele que vai seguir a liderança, acontece que a Quinera se foi, né? Então ele que vai ter que ser meio que o líder aí, digamos que dos Cavaleiros Sagrados. Na verdade, não sei se o termo de Sword Art Online é os Cavaleiros Sagrados, mas ele que vai ser o líder dos Kinshis. Então, acontece que a gente viu que ele já começa a falar, então galera, ferrou, por conta que é 3 mil contra 30, 50 mil. Como é que a gente vai resolver essa parada aí, essa guerra? E acontece que isso não é spoiler, isso foi mostrado, digamos que pelo PV. E ele falou várias vezes, ele falou, ele avisou a Quinera, ele avisou aquele outro governante lá, ele falava várias vezes que eles tinham que preparar um enorme exército, porque senão eles não vão dar conta da Dark Territory que vai invadir. Acontece que realmente vai ter uma guerra aí que vai ter sérios problemas para o Berkuri. A nossa sorte é que a Asuna vai chegar, e como eu disse, a Asuna vai voltar apelona, então se preparem. Mas para todo caso, acredito que é só isso que eu adianto do Berkuri no momento, porque eu quero falar dele mais quando realmente ele for mostrado, digamos que nessa parte 2. Mas então era isso, meu querido, minha querida Kohai, que eu queria falar rapidamente nesse vídeo, digamos que de hype, expectativa para Sword Art Online Alicization War of Underworld. Acho que é isso que você pode saber no momento. As outras informações a gente vai conversando daí quando esse eu voltar, que vai ter muita coisa bacana, muita coisa interessante. A gente vai ver o nosso querido, maravilhoso Ikemen Berkuri, a gente vai ver a nossa rainha, amor da minha vida, Arisu. Teremos a volta da Asuna-sama e veremos a volta triunfante do Kirito ainda para dar aquela conclusão épica. O que eu posso dizer, acredito que vai ter vários momentos que você vai se emocionar, vai ter vários momentos que você vai ter raiva, então se prepare porque esse War of Underworld promete. Mas se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para Sword Art Online? Então, meu querido e minha querida Kohai, eu acredito que eu falei praticamente quase tudo que podemos esperar, digamos que para essa parte 2. Mas aqui vai um bônus para você que viu praticamente quase tudo do vídeo, acredito que o vídeo inteiro e está aqui no final. Então, acontece que foi disponibilizado ao mundo inteiro o chamado jogo Sword Art Online Alicization Rising Steel, já para você pré-encomendá-lo, seja na Apple Store ou na Google Play Store. Se você colocar Sword Art Online, você já vai achar pelo menos na Apple Store, que foi onde eu vi. Na Google Play, acredito que sim, porque lá às vezes até é mais rápido, ou às vezes demora um pouquinho mais, dependendo, digamos que, do tempo. Mas para todo caso, pelo que eu já vi, que eu tinha lido rápido antes de gravar o vídeo, já está disponibilizado, você já pode pré-encomendá-lo. Ainda não está disponível para download, mas será lançado em dezembro desse ano. E você deve estar se perguntando, mas por que você está falando de um jogo desse, Haru? Então, o jogo chamado Sword Art Online Alicization Rising Steel vai ser disponibilizado no mundo inteiro, não somente na Ásia. Isso é um fato muito importante e interessante, porque normalmente eles nunca disponibilizam, digamos, para lugares fora da Ásia ou alguns outros. Então eu acredito que é muito bom, digamos, que você possa baixá-lo quando ele lançá-lo, porque eu já fiz a pré-encomenda, eu vou querer jogar, é meu anime favorito, então praticamente garantido que eu irei jogar, por conta que ele vai narrar, digamos que fatos, acontecimentos, tanto do próprio anime como da própria light novel, porque na imagem eu já vi o torneio que o anime, digamos que fez em flashbacks, que é um torneio que tem na novel antes do Kirito ir para a Academia de Espadachins Kyujo. Então isso vai ter no jogo. Pensa que legal para quem não leu a novel jogar esse jogo e ver esse material, digamos que original. Diz que terá um material original além do anime, só que eu acredito que daí deve ser fiel à novel ou até um original a mais. Então pensa que Subarashi vai ser isso. Para todo caso, eu vou jogar, já garanti, por isso acho legal informar vocês, para que caso vocês não soubessem, vocês vão na App Store, Google Play e pré-encomendem, porque em dezembro desse ano, no mundo inteiro, Sword Art Online Alicization Rising Steel será lançado.
Mas então, tendo só dado essa notícia também sobre SEO, vocês sabem que eu amo esse anime, eu vou falar tudo que puder, tudo que lança. Agora é esperar SEO voltar, meu querido e minha querida Kohai, mas se tem algo ainda que você quer saber, eu só vou dar uma frase que vai ficar num tom misterioso que você não vai entender no momento, mas quando acontecer essa cena, você vai lembrar disso que eu falei, porque eu vou fazer você lembrar daí no vídeo. Então a frase que eu já digo é: como eu senti falta desse hack apelão. É isso mesmo que você ouviu. Mas agora a gente fala sobre isso quando acontecer. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld Mata Ta Na